a sua lógica nessas improvisações. Porque, por vezes, você tem até o jogador da posição, mas você prefere terminar e, dentro de uma partida, mudar os jogadores que já estão em campo, ou até jogadores que vêm do banco, colocando eles em outras posições. Qual a sua lógica quando você pretende fazer isso? Lógico que é melhorar o time. Mas o time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Quando a gente teve mais jogadores fora de posição, no segundo tempo, foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Não mexo, nunca mexo e crio para poder piorar o time. Então é isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Então, se aquilo lá foi bom, porque ganhou, se não teria sido também, seria um motivo de questionamento. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Se o cara que de repente está criticando hoje, tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas sempre a tentativa de melhorar a equipe. Eu vou sempre botar, não vou colocar isso aí, pô, todo mundo sabe que eu vou fazer uma coisa, se precisar sair do convencional, eu vou fazer para melhorar a equipe. E o Fluminense só ganhou Libertadores, o título histórico e ganhou a Recopa, porque ele não é um time convencional. Se ele fosse convencional, provavelmente a gente não teria ganho. Isso. Então, essa que já nós os dois. Quando eu queria entender a sua leitura, quando você, se não me engano, foi o sétimo do segundo tempo, você tira o Lima e coloca o John Kennedy mais de frente, no centroavante, para atuar de ao lado do campo. E mexe no setor que o Bahia tem jogadores muito qualificados e estavam fazendo um bom jogo hoje também, né? O Ribeiro, o Caio, o Jean Lucas, jogadores muito fortes, muito qualificados. Qual foi a sua leitura naquele momento ali? E se isso não acabou gerando uma sobrecarga em cima do Ganso e do André, um setor que já estava pesado para o time atuar ali devido à qualidade do adversário também. Então, Lessa, eu vou repetir quando eu falo sobre futebol. Para mim, futebol não é ter três jogadores específicos de meio campo. A gente joga sempre com muita gente no meio do campo, independente de quem joga. O John Kennedy, ele voltou, ele ajudou no setor. Era uma possibilidade a gente ganhar um pouco mais de profundidade. Quando a gente fosse ter cruzamento, a gente tem um cara que tem mais capacidade para finalizar. Então não é botar jogador de meio campo que você vai ganhar meio campo. Nunca vi futebol assim. Já falei mais de uma vez. Nunca vi. Isso foi questionado lá contra o Olímpia, que jogou o Ganso de 8. O time tem que saber ocupar o setor. A gente não toma, se você analisar o que aconteceu no jogo, não tem a ver com o meio do campo, que você está falando que tem a gente no setor. A maioria das chances, se você pega o jogo e assiste, depois vê se a leitura é a mesma. As chances do Bahia, todas, desde o primeiro gol, foi erros da primeira fase de construção. Não teve que perder meio do campo. Isso é uma leitura que a gente quer que seja assim, mas no fundo não é assim. Primeiro gol, a gente estava com uma bola limpa de contra-ataque, para o Lima oferecer uma bola, escolher o passe, ele deu um passe, virou um contra-ataque, foi escanteio, no escanteio a gente não tirou o chute tomando gol. O segundo gol, a gente estava com a bola na primeira fase de construção, o Martinelli forçou um passe dentro, a gente tomou um contra-ataque, depois a gente desorganizou ali no setor, tomou o gol, o Cauli recebeu uma bola ali no meio, onde não era para receber, fez uma jogada individual e fez o gol. O que isso tem a ver com o setor de meio de campo? Você fala que tem menos gente no meio do campo. Não é assim que funciona. E as outras chances do Bahia, quase todas a gente errou no começo. E não, se tivesse mais gente, ia sofrer. Se a gente tivesse perdido muito duelo, que teve muita bola no alto, a gente perdeu muito duelo ali, os caras se aproveitaram disso, eu concordaria com você. Mas não foi o que o Bahia fez melhor. Aí a gente começou a pressionar, a gente começou a errar na saída. A gente começou, quando a gente estava com a bola no meio do campo para frente, a gente começou a errar também na primeira fase de construção, coisa que a gente não erra. Não que isso não possa estar certo, isso pode estar certo. Mas não é porque a gente perdeu que isso aí confere a realidade do jogo. É uma coisa de falar do zagueiro, do Martinelli, não foi assim. Os erros que a gente cometeu erros hoje, qualificar mais a saída, a gente errou. A maior parte dos nossos erros foi na saída. Se a gente tivesse errado hoje o contra o Bragantino, se tivesse talvez tivesse um zagueiro no segundo gol, talvez a gente não tivesse tomado gol, talvez, porque ia ter uma leitura melhor. Mas as coisas acontecem, não acontecem não, só porque não tem o jogador da posição ali. O que aconteceu foi a gente errou muita coisa, errou muito passe. Quando o nosso time erra muito passe, quando está começando a construir, a gente vai sofrer sempre. E hoje, infelizmente, a gente errou muito mais do que devia. Você falou em profundidade, né? Que você botou o Isaac, o Marquinhos aberto.
E o Ares, eu achei que o Fluminense teve uma leitura de jogar muito por dentro, né? E o Ares, toda vez que ele pegava na bola, a parte de dentro do campo, ele dobrava e triplicava, né? A marcação. Foi isso que aconteceu. Acho que faltou um pouco dessa leitura do próprio time entender que tinha que jogar aberto pelos lados. Isso aconteceu mais no segundo tempo. Segundo tempo. Bem na parte final, a gente tinha que jogar mais do lado. Quase todos os contra-ataques que a gente tomou foi de passe forçado por dentro. Eu concordo com o que você está falando. E as chances que a gente estava levando um pouco mais de perigo era para o lado. A gente tinha que circular melhor a bola de um lado para o outro. E as jogadas provavelmente ia terminar em cruzamento. A gente ia ter a chance de fazer o gol e ia ceder contra-ataque. Gabriela, no lugar esportivo, 2 jogadores hoje poupados e fizeram falta para você aqui nesse jogo, ou você achou que quem estava tentou resolver o problema? Eu acho que quem estava tentou resolver o problema. Em outras ocasiões eles estavam, a gente perdeu. É sempre bom a gente poder contar com todo mundo, mas era o certo a fazer nessa partida e a gente errou como um time, como um todo. Não teve, foi nada específico porque o Felipe Melo e o Marcelo não vieram.